A gente acredita muito e é muito fácil ver o poder das palavras negativas. O impacto negativo é muito rápido. Se eu chegar pra você e falar, poxa, que ambiente ruim, pô, como você... Estraga uma noite, você tá ali preparado, chegou a notícia, acabou. Termina. Falar a palavra de Deus nos dá a mesma autoridade que Deus tem. Eu explico. Que Ele é a palavra. Quando você fala o que Deus fala, você tem a mesma autoridade que Deus tem, a mesma. Isso é bíblico. A morte e a vida estão no poder da língua. Uau. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. O que isso quer dizer? Que o fruto que eu como hoje é resultado daquilo que eu proclamei ontem. Uau. Um navio de toneladas, ninguém consegue mudar o curso de um navio de toneladas. Você não consegue movimentar. Ele é direcionado por um pequeno leme. Tem gente que faz de tudo, menos mudar o que é mais importante. Tem gente que ora, jejum, eu costumo dizer. Tem gente que tem que fazer um jejum do que fala. Porque o cara para de comer, mas desfaz tudo por aquilo que... Com a boca. Com a boca. Eita. Então, a gente tem uma crise de fé, e aí eu chamo de fé parcial. Todo mundo crê. É o cristão Deus, ateu, né? Se Deus aparecer aqui agora, todo mundo crê que Deus pode curar, que Deus pode restaurar. Você só não crê que Ele pode fazer através de você. Você crê que Ele faz, mas não através de você. E quando a gente traz para isso, quando eu digo assim para alguém, olha, vai ali e diz para fulano que eu mandei ele fechar a janela. Alguém chega lá no fulano e fala, olha, o Dênio mandou você fechar a janela. Se esse camarada diz, não vou fechar a janela, não é essa pessoa que ele está desobedecendo, é a mim. Por quê? Ele está usando a minha palavra na boca dele, tem a mesma autoridade que a minha palavra na minha boca. Então a palavra de Deus na nossa boca tem a mesma autoridade que a palavra de Deus na boca de Deus. Uau. E o próprio criação do universo em Gênesis, quando ele diz haja no sentido original é a mesma palavra eu sou. Quando ele diz eu sou, é a mesma palavra que ele disse haja. O que quer dizer? É que na verdade Deus cria tudo a partir de quem Ele é. A palavra vai ser uma expressão do que você é. Então a palavra que eu libero é a expressão de quem eu sou. E ela tem poder de criar aquilo que eu sou. O que eu sou está sendo exteriorizado. Salve, salve galera, aqui é Marcos Madaleno do Eleve, tô aqui com Dênio Lara Júnior, o nome da fera. Prazer estar contigo. Prazer estar com você também. Demais. O Dênio, ele é líder da igreja Dínamos, que tem um movimento local muito relevante em Santo André e também expandindo, plantando igrejas em vários lugares. E ele vai falar um pouquinho mais aqui com a gente. Vai ser um papo elevadíssimo. Dênio, fala pra mim, você cresceu no ambiente da igreja, né? Seu pai pastor, mas nem sempre quem cresce, na verdade nem sempre não, né? Quem cresce dentro da igreja não necessariamente terá uma influência na igreja, não necessariamente tem encontro com Jesus. Como que é a sua história do filho de casa que tem vivido a história que você tem vivido, né? Bom, eu cresci naquele contexto, né, eu brinco que outro dia eu ouvi alguém falando, se você não sabe o dia que você aceitou Jesus, provavelmente você não aceitou Jesus. Eu fiquei meio triste. Eu acho que eu já disse isso, cara. Mas assim, eu respeito, eu fiquei pensando, cara, foram tantas experiências ao longo da vida e desde pequeno naquele ambiente, mas eu me lembro do dia que talvez não tenha sido o dia que eu aceitei Jesus, mas o dia que realmente foi impactante para mim, que eu percebi que era mais do que simplesmente o que os meus pais tinham definido. Foram várias experiências, né, que foram acontecendo. Calharam numa experiência. Então eu cresci nesse contexto, mas realmente uma das coisas que eu tinha era um receio. Apesar do meu pai ter sido um cara muito sábio, eu cresci num ambiente de casa pastoral. Meu pai foi um cara muito sábio. Eu lembro, terça-feira era o nosso dia de sair com meu pai. Meu pai, ele preservou algumas coisas. Que legal. Gente. Então, terça-feira era nosso dia de sair, a gente escolhia. Eu sou de uma família, nós somos em 4 filhos. Então, também não era uma família pequena, com uma diferença de idade grande da minha irmã mais velha para minha irmã mais nova. Então, a questão da vida pastoral, eu não tinha muito acesso no aspecto de assim, óbvio. Eu falo que o maior seminário para quem é um filho de pastor é o fato do cara ter sido filho de pastor, porque a própria referência, né? Viu aquele bastidor. Mas meu pai teve essa sabedoria, mas eu tinha para mim, esses dias eu estava avaliando, meu principal bloqueio nesse sentido, até de um próprio chamado, é que eu pensava, cara, eu sou filho de pastor e se eu for pastor, todo mundo vai falar, esse cara é filho de pastor só porque o pai dele é pastor. Lamentavelmente, a maioria dos pastores acabam perdendo
dentro de casa os seus próprios filhos, né? E quando eu tinha 16 anos foi quando eu tive, de fato, o impacto com o meu destino, com aquilo que Deus queria fazer. E aí foi algo que... E graças a Deus não deu tempo de eu nem sair, porque no momento decisivo da minha vida foi justamente no momento que eu tive um impacto maior com Jesus, e isso veio conectado diretamente com uma clareza de chamado, com uma questão de propósito, acontece nesse ambiente. Show. Dentro desse ambiente com seu pai, eu até digo que as pessoas não aprendem, elas apreendem, né? Elas recebem. Tanto que aquela questão da unção, né? Que é algo que se transfere, não é algo que você simplesmente recebe uma informação. E uma coisa que eu achei muito legal você falando, tem muita gente que não quer ser um filho de pastor naquele ambiente, porque ele acha que ele vai ser diminuído, né? Eu não tenho a minha história. Eu vou receber uma herança e eu vou ser o filho do pastor, né? Agora, Salomão, ele tem a própria história, mas ele não rejeitou a herança de Davi. E o Bill Johnson escreve naquele livro, junto com o filho dele, o Eric, Momento, né? Que o menino quer sair do outro lado, começar um negócio do zero, não quer assumir a empresa do pai porque ele quer construir a própria história, porque ele tem um vazio de validação dentro dele, né? Então, ver essa história consolidada na sua vida é muito forte. Todo mundo que dá sequência a uma história vai precisar romper isso. Mas, por outro lado, também, eu acho que tem um entendimento de que eu sempre tenho na minha cabeça essa figura de transição de Moisés e Josué. Para mim, ela é muito legal, porque e tem tantas outras na Bíblia, né? Mas essa figura de transição, eu penso comigo que é uma série de palavras que Deus nos dá, mas que não se cumprem em nós. O propósito de Deus é grande demais para cumprir numa geração só. Exato. Uau, Aí meu Deus. Isso é muito claro. Então eu tenho uma série de palavras, inclusive anotadas, que foram liberadas sobre a vida do meu pai. E que eu vejo que se cumprem em mim. Que ele recebeu a palavra e a gente conversa sobre isso direto. Ele diz, está vendo isso que está acontecendo? Isso aqui Deus disse em tal momento. Diz respeito a você e aquilo que você vai fazer. Então, também o entendimento e quando a gente tenta suprir o vazio de validação num processo de transição, seja de pai e filho, ou seja de um líder e liderado, automaticamente a gente vai reinventar uma roda que já está pronta. Então é a tentativa de pagar um boleto já pago. Já está pago. A coisa já resolvida. Uau. Eu vou tentar resolver o resolvido para provar para os outros que, olha, meu pai pagou um boleto de 5.000, eu também posso. Espera aí, o seu pai pagou esse boleto para te dar a possibilidade para pagar um outro, não mesmo. Eu acho que um dos principais problemas dos avivamentos no mundo não foi que ele acontecesse, mas que ele fosse transferido para uma nova geração. Né? O que você traz dentro da Dynamos, o que você traz na história com teu pai, nos ensina muito, que é um mover contínuo, né? Eu acho que quando você olha para o contexto da Bíblia também, é curioso que é uma falha que é muito comum. E a gente não precisa de muito longe de casa. A gente dá um 360 graus, a gente olha e fala, uau. E às vezes a gente chega em lugares que foi investido tanto tempo construindo, só não investiram em quem vai assumir toda a construção. Nossa! Então assim, você investe anos da sua vida construindo algo, produzindo algo. E é uma avaliação sempre que eu tenho, porque eu acho, Madalena, que a cultura de transição não é para o dia que eu envelhecer. Ela é uma cultura de vida. Então, a partir desse ano, eu estou cuidando de 3 líderes mais novos que eu sempre. Que não necessariamente sejam da minha igreja local, mas que eu vejo uma figura de ter um propósito de vida mais ou menos parecido com o meu. No entendimento de que uma cultura de transição eu já estou vivendo agora. Porque eu olho para mim, eu já não me considero um jovem pastor. Eu acho que quando eu comecei, algumas pessoas vai fazer 5 anos que eu sou pastor sênior de uma igreja local. E no momento que eu comecei, as pessoas... Mas à medida que a gente vai amadurecendo e a gente sabe a maturidade, a idade, né, uma coisa não está necessariamente relacionada à outra, mas hoje eu olho e fico pensando, não é sobre a construção, a gente tem que construir quem assume ela também. Então é caminhar entendendo que essa edificação tem 2 vias extremamente importantes que não podem ser desprezadas. Então eu preciso de construir algo, mas eu preciso de construir pessoas que vão assumir isso. E dentro disso também eu acho que tem muita gente da nova geração extremamente rápida para dizer que a transição não acontece, que a geração mais velha não está vendo, não dá oportunidade, não tem visão e etc. Mas ao mesmo tempo eles não conseguem perceber que eles mesmos já estão vivendo uma transição. Só que ele só quer ver assim, a fatura sendo paga para ele, né?
Então ele olha para todo mundo, ele só tem cobrança e etc. Mas ao mesmo tempo, se ele está vivendo algo saudável, ele na verdade já está preocupado no que ele pode transferir para a próxima geração. Exato. Eu acho que é um lugar de posicionamento, né? Eu acho que o que acontece é que ninguém se torna inútil. Eu acabei vivendo muito disso com meu pai. Isso é muito legal, assim, qual que foi a relevância que ele assumiu no todo quando você se tornou pastor sênior e qual que é a relevância que você teve quando você assumiu a igreja? No nosso movimento de igreja, meu pai liderava a igreja local, liderou durante muitos anos a igreja local, que depois eu assumi. Com quantos anos ele transferiu para você? Meu pai tinha 50 anos. Uau! E você? Eu tinha 22. Uau! Tinha quantos membros a igreja? Era um momento dele de muita multiplicação de igreja, de uma visão apostólica muito arrojada. Então, nesse momento, nós já passávamos de 30 campos plantados. Uau! A partir de um movimento que tinha surgido talvez em 7 anos. Então, a gente tinha vivido um processo de envio muito grande. No momento que eu assumi o campus, em uma conversa, meu pai disse: é muito melhor agora eu fazer tudo que eu tenho para fazer, eu enxugar tudo que eu tenho para enxugar, para a gente poder fazer isso. Então ele se tornou líder do todo e você da igreja local. Exato. E ele continua te liderando. Exato. Mais uma postura mais de mentor, com mais liberdade aqui na igreja local. E isso foi... Ele entendia naquele momento que ele precisava desenvolver essa função, que diz respeito a algo particular dele, e também a questão da dinâmica que ele entendia naquele momento. Eu assumo, mas também é algo interessante você falando um pouco sobre isso, né, da geração que vem, porque eu acredito também, não foi uma programação nossa. Já havia um co-pastor preparado para assumir, etc. Tudo estava feito. 6 meses antes, esse pastor recebe uma palavra de Deus que devia sair para plantar um campus em uma outra região. E aquilo explode dentro dele, queima dentro dele, e ele diz: olha, eu vou, e aí ele vai, e é no momento que é nessa lacuna também. Eu acho que tudo que Deus está fazendo, a gente não precisa de forçar. Nada que Deus faz é forçado, a gente só reconhece. Deus está fazendo e a gente reconhece. Então acho que tem essa sinergia, né, do encaixe daquilo que Deus está fazendo, de uma geração mais nova, do entendimento de, poxa, peraí, eu tenho que respeitar, eu tenho que reconhecer, eu tenho que... E por outro lado, a geração mais velha também entender isso, poxa, eu tenho que liberar tudo que está sendo conquistado aqui, né, porque eu acho que também tem um pouco de uma geração mais velha de querer que você pague o boleto 2 vezes também. Te obrigar a falar: não, comigo foi assim, aconteceu. Mas, poxa, eu espero que eu possa dar aos meus filhos com mais facilidade que eu recebi dos meus pais. E assim aqui, por diante. E aqui a gente não desconsidera nenhum dos princípios que envolvem isso, que envolvem o processo. Mas o entendimento de que, olha, você está amparado, seguro, não há insegurança de transferir, não há insegurança de passar. E como eu estou dizendo, eu acho que é muito mais do que um título, mas é uma cultura de transição que eu me sinto livre para fazer. A cultura de transição ela vem acompanhada com a cultura de envio também, né? Muitas igrejas racham porque não enviam. Então, se ali tinha um pastor extremamente relevante, que ele teve liberdade para ter um chamado, compartilhar, e houve um ambiente que ele foi valorizado para ser enviado. E esse, naturalmente, gerou um novo líder, que era você, que estava ali, pôde assumir uma função, e isso é muito poderoso, né? Então, você não pode reclamar do racha se você não tem envio, né? E eu vejo isso acontecendo em muitas igrejas, né? Poderia ser o envio, mas o líder optou por fazer algo com truculência, de forma pesada, e aí cria-se esse ambiente de instabilidade, e aí o camarada não tem, porque eu acho que naturalmente o envio às vezes vai ser cercado por isso, por algumas palavras que eu percebo que, poxa, não se encaixam aqui. Eu tenho nesses dias meditado um pouco sobre uma questão que tem sido muito falada, sobre a questão de permitir as pessoas confrontarem ideias, permitir o confronto, que não diz... Unidade não é uniformidade, né? E poxa, isso aqui para mim não faz sentido. E isso não pode se transformar num conflito. Não é falta de honra você questionar uma ideia, né? E no momento que você está encontrando... E eu penso que o envio é interessante quando a gente vê o envio da igreja. Ele foi debaixo de um ambiente de perseguição, foi debaixo de um ambiente de confronto, né? A igreja estava sendo confrontada. É dali que começa um processo. Então, eu acho também a sabedoria, porque tem alguns momentos que existem um processo, e como você está falando, que é justamente Deus direcionando. Poxa, é hora de ir, é hora de dar um novo passo, é hora de ir para outro rumo, e a gente está percebendo isso, é muito importante. Show. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse assim, nesse ambiente todo,
houve um conflito geracional? A geração mais velha, estabelecida, pensando diferente, discutindo ideias, essa tensão no meio. E eu acho muito legal também que você é um líder jovem, mas você não deixou de ter um ministério de jovens. Você não investiu só na igreja de uma geração só, né? Então você vê essa tensão geracional dentro da igreja? Olha, no contexto geral, eu tenho dito que, na verdade, eu percebo que tudo que as pessoas querem é estarem conectadas a algo que Deus está fazendo. Uau! O mover de Deus diminui o conflito. Exato. No Uau. fundo, as pessoas querem algo. Não interessa a idade que você tem. Você quer entrar num lugar que você sente, poxa, aqui tem vida. Você quer participar, você quer ouvir um pastor que você fala, poxa, o que ele está falando queima meu coração, a visão dele. E isso indifere de idade, a gente percebe isso. Não existe idade para isso. Mas quando a gente foi fazer um processo de transição, o que eu sempre pensei? Eu sempre pensei, poxa, eu também não posso desprezar. Eu entendo a maturidade de ser um jovem, mas que foi preparado por Deus para isso, mas por outro lado eu não posso desprezar alguém que tem 30, 40, 50 anos a mais que eu. Eu tinha 1 ano de casado, eu não posso desprezar que hoje eu ministro para pessoas que têm 40 anos, 50 anos de casado. E algo que eu acho que é muito importante, eu sempre demonstrei... Uma geração incluindo a outra o tempo todo, né? E eu sempre demonstrei à geração mais velha que, poxa, eu sou filho de vocês. Uau! E eu gostaria que vocês tivessem o orgulho de um filho. Tem gente que entra e fala assim, não, agora é a nossa vez, né? Eu vou mostrar como se faz, é meio... Foi incrível, né? Aquela postura de Absalão, né? Ali meio... Você perguntou sobre a igreja, o tamanho que estava. No momento que meu pai faz tudo isso, a gente é 360 pessoas. Então ele enxuga e me deixa com uma comunidade pequena. 3 anos depois a gente já tinha passado de 2.000, plantado campos. Hoje a gente já tem 5 campos plantados a partir dessa igreja. O seu pai liberado para ter uma influência apostólica no todo. Exato. E você liberado para pastorear um ambiente que ele te deu também, né? Eu Uau! percebo que as pessoas mais velhas, qual que era o sentimento que a gente queria traduzir o tempo inteiro? E é o que eu sempre digo para alguém que vive transição. Olha, mostre que você é filho. E tem esse equilíbrio. Então, eu sempre tive as pessoas mais velhas torcendo por mim como se fosse o filho delas. É muito gostoso quando as famílias da igreja olham para os jovens com orgulho e dizem, cara, você tem que ir lá num culto deles, porque algo acontece, é diferente da gente, a gente respeita isso. Se tiver um pastor mais jovem, eu costumo dizer na minha igreja que o pastor, no momento que a gente levanta, ele é pastor da igreja. A gente chama ele de pastor de jovens, mas ele é pastor da igreja. E o pastor da igreja com 20 anos... Não é pastor só de um grupinho, né? Ele pode sentar com um casal casado há 50 anos, ele vai ter uma palavra, porque foi isso que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Então, ele é pastor no contexto geral. Agora, como ele se porta diante das pessoas, sobretudo das pessoas mais velhas, vai definir muito como essas pessoas vão enxergá-lo. E eu acho que é muito mais a gente saber acessar do que eles saberem transferir. Eu acho que na Bíblia um cara que não conseguiu fazer isso foi Roboão, né? Exato. Porque ele vem os conselheiros de Salomão, fala para ele ouvir o que o povo do norte tinha para dizer, e ele ouve os amigos mais jovens, tira os mais velhos da mesa, e por causa dele não tem a trilogia, né? Davi, Salomão e Roboão. Ninguém ouve falar de Roboão na Bíblia com relevância. Roboão encerrou o ciclo, né? Encerrou, porque aí o reino de Israel foi dividido. Judá e o reino do norte. Eu acho que entra algo, né? Se a gente entende que entre as gerações o ápice é o conflito, é o ponto mais delicado, eu acho que quando a gente entende isso, foi algo que eu trouxe muito para mim. Então, peraí, vamos começar eliminando as possibilidades de cair no erro que todo mundo cai. Então vamos começar eliminando isso aqui, vamos começar entendendo como que a gente pode fazer isso, como as pessoas podem se sentir ouvidas, como elas podem se sentir respeitadas, como que a gente pode fazer mudanças sem desrespeitar todo o contexto delas. Então uma das primeiras coisas que a gente fez foi uma reforma estrutural física. E obviamente quando você tem um pastor de 22 anos para um pastor de 50 anos, você tem anseios diferentes, você tem... E aí assim, mas em todo o tempo a gente entendeu como que nós podemos respeitar as pessoas desde os detalhes mais superficiais até as questões mais profundas. E aí eu acho que quando a gente tem esse coração... Uma geração honrando a outra o tempo todo, né? A coisa flui com muita facilidade. Uau, é para o Brasil inteiro aprender. Que incrível esses ensinamentos todos de transição. E que todas as transições sejam bem-sucedidas. Eu falo aqui, Eliseu morreu com unção nos ossos, porque a pessoa caiu em cima dos ossos dele e ressuscitou. Por quê? Porque Geazi falhou na transição como filho. Então, que meus pais espirituais não morram com unção
nos Pega ossos. a figura de Samuel e tantas outras na Bíblia, né, que interromperam algo, interromperam um ciclo, perderam algo. E isso é lamentável, porque parece ser uma história mais comum do que... É o mais comum, né? O atípico é acontecer bem, né? Deixa uma palavra para aquele líder de jovens, aquele cara às vezes inquieto no coração, falando assim, não acontece, eu não tenho espaço, conflito, talvez o cara começando, talvez o cara mais tempo, se sentindo sem oportunidades, assim. Eu costumo dizer, e essa palavra vai para você, eu costumo dizer que a transição não é opcional, Deus é um Deus de gerações. E quando você pega alguém que tem um coração para receber, por mais que a última geração não queira passar, é automático. Então você pega a história de Saul e Davi, representa isso. Saul é a figura de quem não quis passar. Davi só não saiu do lugar que era dele, com um posicionamento de servo, com o coração. O que aconteceu? Saul não quis passar, mas Deus passou, porque a unção que estava sobre Saul não era de Saul, era de Deus. A unção que todo líder tem, a Bíblia fala sobre isso, não é dele. Então quando você se mantém fiel às palavras de Deus, sem precipitação, sem permitir que o ambiente de desonra tome o seu coração, é inevitável. Você vai receber a unção até de quem não quer passar para você. Uau, uau. A unção é de Deus. É de Deus. Uau, sensacional. Eu aprendi muito e eu creio que você também. Queria te pedir para deixar o seu comentário aí embaixo, se você tem alguma pergunta, um comentário sobre esse vídeo. Se você ainda não curtiu o nosso canal, aproveita para curtir agora. E eu quero agradecer aqui demais. Dênio, que papo incrível. Obrigado por esse tempo. Que Deus continue te abençoando muito. Sua família e a sua igreja, seu ministério, por onde você for. Valeu.